eu tinha anunciado para você a vinda do Dr. Pedro Luttenberg aqui no nosso programa para falar de assuntos que eu vou te dizer, viu? São pertinentes ao extremo. Inclusive, diga-se de passagem, é um prazer recebê-lo aqui, porque eu sei que o senhor tem pouco tempo, doutor Pedro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. É um prazer, é meu estar aqui no seu programa, um programa Obrigado. que é o de maior audiência aqui da nossa cidade e da região, né? E para mim é uma honra, mais uma vez, estar aqui e agora para trazer um assunto de cunho de interesse à população. Exatamente. Uma coisa que as pessoas não sabem, eu venho aqui trazer a título informativo, é que cerca de 50% da população tem direito de adquirir um veículo novo pagando nada de impostos. Você acredita isso? Nada. Pois é, eu, por exemplo, com o meu peso, eu deveria ter esse direito. Eu não sei se cabe. A gente quer saber quem consegue ter esses benefícios, doutor Pedro. E para começar, começa dizendo para a gente como é que o senhor consegue se manter jovem assim. Porque eu te conheço que essa carinha de menina aí deve ter o quê? 20 anos, mais ou menos? Então, né? É o cuidado, né? Ter uma boa esposa cuidando da gente, a gente aí fica é bom. sempre novo. Então, é assim, ó, quem tem direito? Ainda não tem ainda para uma pessoa jovem e com pouco peso. Você está falando Sim. que é muito peso, mas não é. Mas quem tem direito? Aquelas pessoas que têm uma limitação física ou uma limitação mental, ou você que tem um filho com autista, um filho autista, um filho com síndrome de Down, ou você que tem ou tem alguém na sua família que você é responsável, que tenha problema visual ou auditivo. Essas pessoas, no geral, principalmente as pessoas com limitações físicas, que enquadra 90% dos casos as pessoas idosas. Quem não tem um idoso que você é responsável em levar ele para o médico, para ir na farmácia, para fazer compra, porque ele não consegue se locomover por problemas articulares, seja na coluna, joelho, enfim, todos esses idosos não tendo habilitação, você que é filho, você que é neto, pode adquirir um veículo no nome desse idoso para você continuar fazendo o que você já fazia antes, que é a locomoção desse idoso. Então, a maioria das pessoas tem essa disponibilidade e não sabe. Às vezes a pessoa pensa que ele precisa estar na cadeira de roda para conseguir. Cadeira de roda tem direito? Tem também. Mas não é só pessoa na cadeira de roda. Qualquer sequela que ficou de um acidente que limita ele de fazer as coisas que ele fazia antes e limita ele de dirigir um veículo, que ele precisa de ter um veículo adaptado, todas essas pessoas têm o direito. Mas não é só isso, a gente está trazendo o senhor para falar especificamente sobre isso, para que as pessoas aprendam a exercer o seu direito, mas não é só isso. Existem outros vários direitos que as pessoas não conhecem. A falta de estudar a Constituição, o Código Civil, as pessoas não têm tempo, trabalhando bastante, acaba dificultando, e aí ela precisa de um advogado. Quando ela procura o senhor e ela não sabe nem dos direitos que ela tem, o senhor joga e expõe para ela aonde ela pode ser beneficiada dentro da lei? Com certeza. Então, eu sempre indico, procure um advogado de sua confiança, e existem tantos direitos que a gente vai aprender, até todo mundo fala assim, você era para saber do seu direito, mas quase ninguém sabe, e a gente vai aprender alguns deles quando cursa uma faculdade. Exato. Então, hoje eu acabei de terminar agora uma pós-graduação em direito das pessoas com autismo. Por quê? Detectei a minha filha mais velha agora com autismo e me aprofundei na matéria. Então, são 39 direitos que o autista tem que você às vezes não sabe. Então procure um advogado, procura saber do que as pessoas com deficiência têm e vários outros direitos que às vezes você pode estar tendo e não correu atrás por falta de conhecimento. Então um advogado de sua confiança poderá trazer isso à tona e colocar a luz ali do direito para que você busque e não perca a oportunidade. O que acontece muitas vezes, Salinha, as pessoas desistem. Sim. A pessoa começa a fazer um processo PCD em especial, que é esse que eu tenho uma expertise muito grande, e no meio do caminho desiste pela burocracia. Realmente, a função do Estado é fazer com que você desista. É dificultar. Exatamente. Mas um profissional adequado e habilitado para fazer isso é aquele que vai trilhar o caminho mais fácil, porque já passou por vários processos. Tem os trâmites e conhece o caminho, Exatamente. O trajeto, né? E outra coisa que acontece, Alinha, é quando a pessoa tenta o direito, pessoa habilitada, e é indeferido. Quantas pessoas que foi ao INSS e foram indeferidos tiveram que contratar um advogado para, de fato, conseguir a sua aposentadoria e o seu auxílio? Então, no PCD é mais ou menos a mesma coisa. Você passa pela junta médica, você não conseguiu o seu direito. Às vezes, você pode ter o direito e você foi negado ali, você não quer entrar de forma judicial porque vai demorar. Então, eu falo para você, procure o seu direito e vai atrás até o fim, porque você pode ter o direito
está perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Perdendo ali de ganhar um desconto muito grande. Nós estamos conversando com o Dr. Pedro Luttenberg, ele falando sobre os direitos que você tem, muitas vezes nem sabe, mas agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu vou trazer para conversar com a gente o Dr. Tiago, ele é do CIAP, vai falar sobre implante, sobre ponte fixa, a diferença e também sobre a manutenção de ambos. Eu quero inclusive chamá-lo, tá, Dr. Tiago? Já chamaram o senhor para poder falar com a gente, né? A gente vai colocar à sua disposição um tempo aqui para que o senhor fale para a gente sobre essa diferença. Muita gente não sabe, mas há uma diferença muito grande entre implante e ponte fixa e também sobre a manutenção de ambos. Seja bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez, né, o senhor viajando bastante para Rondônia, atendendo a população de todo o estado e aqui de Cacoal. Qual é a diferença, doutor, entre a ponte fixa e o implante? Boa tarde, Salim. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui hoje explicando para vocês um pouco a respeito da diferença, né, das antigas próteses fixas para os implantes hoje em dia que são colocados. Vamos lá. Antigamente, quando a gente fazia as próteses fixas, a gente precisava de dentes vizinhos para que eles fossem preparados para receber uma ponte. Essa ponte ela era cimentada nos dentes vizinhos para ocupar a falha que esse paciente tinha. Muitas vezes falha de um dente, de 2 dentes, de 3 dentes. Quanto maior a falha, mais a necessidade de mais dentes para se fazer essa sustentação dessa peça. Já o implante dentário, ele veio para a gente superar essa dificuldade. A gente trabalha simplesmente aonde o paciente perdeu esse implante. Perdeu esse dente, desculpa. Então, onde ele teve ausência desse dente, você não precisa mexer nesses dentes vizinhos, onde você precisa só necessariamente colocar o implante na falha. E você acaba preservando dentes vizinhos e diminuindo até o seu custo. Porque quando você faz uma peça fixa, você utiliza de vários dentes, automaticamente você utiliza de várias coroas de porcelana. Quando você faz somente um implante, você só coloca o implante e o dente daquele implante, sem ter a necessidade de utilizar outras coroas, aumentando assim o custo do tratamento. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor tirasse uma dúvida agora. Algumas pessoas querem ponte fixa porque elas ficam mais liberadas para poder, eu diria, se recuperar mais rápido. Mas isso nós já vimos, e o senhor tirou essa dúvida, de que com o implante hoje não existe isso. Mas e a manutenção? Na ponte fixa eu sei que tem. O implante também precisa de manutenção? Bom, um paciente quando ele é reabilitado com implantes, ele é tratado como um paciente de dentes normais. Então, a necessidade do retorno, da manutenção, é igual um paciente com prótese fixa, com dente e com implante. Então esse paciente, mesmo que não foi na clínica que ele fez o implante, ele deve procurar outras clínicas ou procurar mesmo o CIAP e a gente faz essa manutenção. Essa manutenção é necessária para a gente ver como que está o andamento desse implante, se está tendo perda óssea, como está a saúde gengival desse implante, se é necessário trocar essa coroa para uma coroa um pouco mais resistente ou um pouco mais anatômica, mudar a anatomia desse dente para melhorar a higienização. Então é sempre necessário, mesmo o paciente ter feito essa reabilitação, ele tem que retornar ao dentista para manutenção tanto das próteses fixas quanto dos dentes e principalmente dos implantes. Quero agradecer o senhor aqui com a gente no programa e dizer que o senhor é sempre bem-vindo porque traz informações primordiais para as pessoas que estão procurando aí, não só melhorar esteticamente, mas sanar todos os problemas, principalmente a parte odontológica. Obrigado, viu, doutor Tiago? Eu que agradeço. Já já eu estou de volta com o Dr. Pedro Luttenberg, viu? E a gente vai falar sobre direito previdenciário no próximo bloco. Esse direito para as pessoas que têm alguma deficiência, alguma necessidade especial, muito chique, muito bacana. Você não entendeu? Eu não sei se eu vou poder deixar endereço, telefone dele aqui, mas o nosso você pode procurar. Agora, direito previdenciário, tem muita gente tropeçando, uma problemática danada, procurando na hora errada, mal orientado, mal assessorado muitas vezes. O Dr. Pedro vai trazer para você todas essas informações. É já já, depois do intervalo, fica ligado. Lá no WhatsApp, o Jurandir vai soltar agora para você esse áudio aí no WhatsApp, esse vídeo, onde o rapaz está nessa situação aí. Rapaz, Rua Blumenau. eu já vi uma cidade gostar de poluir o rio. Mas igual esse Cacoal aqui, olha, bicho. E a gente tem uma Que explicação para essa infelicidade, situação. que Isso acontece, nojeira. segundo informações, Olha. há mais de 20 anos. Vai falar E pra mim que agora essa está água de sendo mina feita de uma noite, obra sabe? na Rua Blumenau que vai resolver essa situação. Olha o áudio aqui. Ô
Oi, Nelson, tudo bem? Nelson, onde está vazando esse esgoto aí na Blumenau, Nelson? É onde nós estamos com a obra de mudança da rede de esgoto. É justamente por causa desse esgoto que vaza direto, é que nós estamos fazendo uma rede auxiliar. Nós estamos fazendo uma segunda rede mais ampla, uma rede maior, para poder comportar essa água e não jogar o esgoto no rio Pirarara, que isso já acontece aí há mais de 20 anos. Eu quero, inclusive, agradecer, que é uma lisonja para mim, o chefe do Poder Público Municipal, estar assistindo ao programa, e também um rapaz que mandou para a gente aqui a informação, acreditando e acreditando o nosso programa e em fazer a denúncia. Já acontece há mais de 25 anos. Vem para cá, Weider. Já acontece há mais de 25 anos e agora, se Deus quiser, será resolvida essa situação. Queira Deus, oxalá, como a gente costuma dizer, né, doutor Pedro? Tomara que se resolva, né? Porque o senhor mora aqui em Cacoal. O senhor nasceu aqui? Nasci em Cacoal. Nasceu aqui. O senhor é de família tradicional? Eu nasci aqui, eu completo esse ano 42 anos. Passei alguns períodos ali em Pimenta Bueno, lugar mais longe que eu morei de Cacoal. E só que a gente permaneceu com a residência aqui. Eu morei em Pimenta, mas 3 vezes por semana eu sempre vim aqui. Estava aqui. Eu tenho grande parte da minha família morando em Cacoal. Isso. Inclusive o empresário, proprietário do Servilar é seu tio. Irmão do meu pai ali, o Mineiro, conhecido como Mineiro ali, o Valdeir Teixeira. Exatamente. Então é meu tio. Muito amigo do Valdeci Lopes aqui. Tá sempre. Ele é patrocinador assíduo desde quando começou aqui o grupo aqui de vocês. Então, maravilha. O tio investe e acredita na mídia local aqui e tem dado certo, né? Tanto é que ele está onde está. O senhor já passou aqui por agências, pela televisão, inclusive já foi, um dos colaboradores aqui, junto com o Valdeci, né? A gente prestava um serviço, uma época que a minha antiga esposa trabalhava numa agência, né? A gente sempre mandava mídia para cá. A gente fez parte da TV Candelária na época, né? Sim. E era todo mundo parceiro, né? Que a gente trabalhava no mesmo bem comum de levar a informação. E sempre a gente estava trazendo coisas também aqui para a TV Alamanda. Nós falamos sobre os direitos das pessoas. Perdão, para a TV Suruí. TV Suruí. O Valdeci está ligado, atrelado à TV Alamanda, apesar de que foi dissolvido o nome, né? Não existe mais TV Alamanda, agora nós somos TV Suruí, mas está atrelado, porque muitos anos, mais de 20 anos, né, à frente. Nós falamos sobre o direito das pessoas que têm algum problema de intelectualidade, algum problema de mobilidade físico, mental, né? Alguma necessidade especial. Mas e a pessoa que está na hora de se aposentar? Não tem documento nenhum, não foi orientado, mas toda a vida trabalhou, contribuiu de alguma forma, mas não consegue provar. Um advogado é uma barreira terrível para quem é leigo, mas para o advogado fica mais fácil. A gente consegue ter algumas situações que a gente enquadre a pessoa para receber algum tipo de benefício. Sim. Então, não é sempre. Às vezes as pessoas trabalham na zona rural e não se atenta. É o caso mais consequente que tem, é a pessoa que morou a vida toda na zona rural e não consegue comprovar que morou ali. Então, as pessoas precisam a gente precisa de montar um arcabouço muito grande de documentações e testemunhas presenciais para que essa pessoa consiga, de fato, mostrar que morou e prestou um serviço na zona rural, para que seja reconhecido a qualidade de segurado, porque existem... Aí ele se torna pensionista, na verdade. Não, o pensionista é aquela pessoa que era casado com um aposentado e o esposo ou a esposa faleceu. Aí ele herda o benefício como uma forma de pensão. Essa pessoa é um beneficiário mesmo do INSS. Então, o que acontece na zona rural, que eu estava falando que é o que mais a gente tem, é que o morador da zona rural, ele tem já de cara qualidade de segurado. Ele não precisa contribuir com o carnê. Sim. Existe a contribuição com o carnê, que você, a partir de um ano ali, você tem a qualidade de segurado. Em acontecendo algum problema de saúde ali, você já consegue um auxílio, não conseguindo retornar ao trabalho, consegue ali a aposentadoria. Já o morador da zona rural, ele já tem qualidade de segurado especial, por ele prestar um serviço na zona rural. Sim. Mas ele precisa comprovar isso como? Eu sou da zona rural, mas você vende o quê? Você vende leite, então nota fiscal do leite, você vende gado, nota fiscal do gado, e muita gente não se atentou e não guardou. Não guardou, não tem, ou morava no sítio a vida toda e era no nome do irmão, no nome só do pai. Quantas pessoas que moram o pai e a mãe e 3 irmãos na mesma fazenda. Sim. E só o pai tem nota fiscal. Então exatamente. A pessoa precisa procurar um advogado para que consiga provar isso para o Poder Judiciário e ele consiga de fato ali o seu benefício, porque de forma administrativa não consegue. Então, a pessoa tenta sozinho.
até era para ser mais fácil, mas infelizmente não é, ele não consegue, e eu sempre indico, procure um advogado de sua confiança, um advogado da família, que vai te ajudar a que você consiga, de fato, pleitear o seu direito com tudo que você tem. Uma coisa também, Salim, que acontece, é a pessoa não fazer um cálculo previdenciário, pessoas que contribuem. Às vezes ele já pode ter sido aposentado e está lá contribuindo ainda. Então, vários escritórios na nossa cidade, no nosso estado, conseguem fazer essa assessoria para ver a viabilidade de quanto tempo você precisa contribuir, quanto será o seu... Um estudo individualizado, personalizado para cada cliente, antes para ele se programar a aposentadoria dele. Eu quero me aposentar e quero saber quando. Então, existe essa possibilidade também. Procure um especialista em direito previdenciário que eles vão conseguir te ajudar para que você programe também a sua aposentadoria nesse sentido. Ô, gente, nós trouxemos aqui o Dr. Pedro Luttenberg exatamente para esclarecer todas as dúvidas sobre esses dois assuntos em específico, que são os, eu diria, mais procurados aqui pelo levantamento feito pela nossa redação. Eu quero agradecer a sua colaboração e deixar bem claro aqui, que o Dr. Pedro foi muito compreensivo e não nos cobrou nada para vir aqui trazer essa assessoria. E nós também não vamos pagar nada para ele e nem ele pagar para nós. Ou seja, porque é uma troca de informação que leva para a população um conhecimento e dá uma habilidade, eu diria uma oportunidade. Essa, por exemplo, do cálculo agora, foi maravilhosa essa dica. Eu conheço pessoas que têm 65 anos, 66, trabalhou a vida toda, sempre contribuiu e não se aposentaram exatamente porque não sabiam que tinham direito, né? E isso, num escritório de confiança, um advogado da família, como o senhor disse, as pessoas poderão ter os seus direitos aí preservados, resguardados e descansar, que é o melhor, né, Pedro? Eu que agradeço, Aline, a oportunidade, e existe numa das prerrogativas do advogado, é atender alguém ou alguma instituição via pro bono. É o que a gente está fazendo aqui. Sempre que eu estiver à disposição na cidade, eu estarei aqui ao dispor da vossa emissora, para que eu traga as informações que possam ajudar de fato a população de Cacoal e todos aqueles que estão nos assistindo. Eu quero também trazê-lo aqui para falar sobre direito civil e tem outros também, outras áreas que o senhor trabalha com muita eloquência, inclusive o senhor tem bastante conhecimento, além de previdenciário, além, né, das pessoas que têm alguma necessidade. Direito autista. Eu acho que esse assunto a gente devia abordar ele mais, porque o autista, ele hoje, ele precisa de uma atenção especial, né? E se não tiver um advogado para defender a família, muitas vezes a família sofre a vida toda com a criança aí, tendo os seus direitos tolhidos, né? Exatamente. O direito do autista está muito em voga agora, apesar de não ter profissionais, por isso que eu já corri lá e já terminei minha pós. Daqui uns dias estarei divulgando aí o nosso certificado aí, porque são tantos direitos que o autista tem, ainda mais agora na gestão passada. Quase 40, né? Foi incluído vários direitos para as pessoas com pessoas com autismo, que às vezes você está deixando de pleitear e está sofrendo com o seu filho com um tratamento que ele precisa, e ele pode conseguir isso através do órgão público, e ele não tem, porque você não sabe que você tem o direito de conseguir isso para o Estado estar subsidiando isso para você. Obrigado, doutor Pedro. Uma satisfação imensa. Dr. Pedro Luttenberg falando ao vivo com a gente aqui sobre, né, os seus direitos. E a gente pretende trazê-lo aqui mais uma vez.